Shalom, Haverim Adonai, paz do Senhor, amigos. Esse vídeo que nós estamos fazendo, ele tem por objetivo auxiliar os nossos irmãos do nosso curso básico em teologia. Precisamente o nosso curso da extensão de Paracambi. E a matéria que nós estamos estudando agora, nesse mês, é profetas maiores, tá? Profetas maiores, ele divide-se em duas partes no Velho Testamento. Nós temos os profetas maiores e os profetas menores. Profeta maior é Ezequiel, Jeremias, Isaías, enfim. Profetas menores nós temos Oséias, nós temos Obadias, nós temos Naum, nós temos Joel. Quando falamos de profetas maiores ou menores na Bíblia, não significa dizer que um tinha um mérito maior que o outro diante de Deus, que um tinha mais valor que o outro, não. A questão aqui colocada é o conteúdo literário, ou seja, um profeta ele teve um ministério maior e ele redigiu uma maior quantidade de material que nós temos em mãos, enquanto que outros teve um ministério mais reduzido, menor, né, o seu ministério, e ele tem um conteúdo menor. Então, sendo assim, profeta maior, aquele que escreveu o material maior literário, profeta menor, aquele que escreveu material literário menor. Porém, diante de Deus, ambos têm a mesma significância. Um não é maior que o outro. Eu quero trazer para vocês algumas características dos profetas no Velho Testamento. Vamos lá. Primeiro, quem eram os profetas no Velho Testamento? Que tipo de pessoas eram esses seres, né, vamos dizer assim, esses homens tão ousados como nós lemos a respeito deles nas entrelinhas da Bíblia Sagrada no Velho Testamento, né? Homens tão intrépidos, tão seguros do que criam, do que falavam, né? E que não mediam as consequências que poderia vir sobre eles em relação àquilo que tinham que falar a respeito da ordenança, né, de Deus. Então vamos lá. Quem eram esses homens? Era alguém que tinha um estreito relacionamento com Deus. Amós, profeta Amós, no capítulo de número 3, no versículo 7, diz assim, Amós 3, 7. Olha que coisa interessante. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos e aos profetas. Ou seja, o que o profeta Amós, né, que é o profeta menor, ele mostra aqui que Deus ele não deixava de revelar aquilo que tinha que falar para o povo, porque havia um relacionamento estreito, tá, entre Deus e os profetas, tendo em vista que os profetas eles eram intermediários. O que é isso? Pastor Isaac é aquele que estava entre Deus e entre o homem. Entre o homem e entre Deus, quem é que estava? Os profetas. E qual era a função dos profetas? Trazer Deus ao homem, certo? Através da sua palavra, da Bíblia. Na época não tinha, né, como temos em mãos hoje a Bíblia. Então os profetas traziam Deus para o povo. E também os profetas, eles tinham a incumbência de levar o povo até Deus através das revelações que eram expostas conforme Deus assim os ordenavam. Ok? Então, o profeta, por estar próximo de Deus, ele achava-se em harmonia com Deus e em simpatia com aquilo que ele sofria por causa dos pecados do povo. Olha só que coisa interessante. Compreendia melhor que qualquer outra pessoa o propósito, vontade, desejo de Deus. Eles experimentavam as mesmas reações de Deus. Em outras palavras, vamos dizer assim, o profeta não somente ouvia a voz
de Deus, tá? Como também ele sentia o coração de Deus. A gente vê isso aqui, o profeta Jeremias, no capítulo de número 6, né? Jeremias capítulo 6, no versículo de número 11, ele diz assim, ó, pelo que o profeta Jeremias fala, pelo que estou cheio da ira do Senhor. Olha, o profeta, ele sentia o sentimento de Deus. Nós podemos ver aqui que ele está introjetado aonde? No profeta. Olha só, ele diz, pelo que estou cheio da ira do Senhor, estou cansado de a conter, derramá-la-ei sobre as crianças pelas ruas e nas reuniões de todos os jovens, porque até o marido com a mulher serão presos e o velho com o decrépito. As suas casas passarão a outra. Ou seja, aí a gente vê aqui a profecia de Jeremias, mas o que eu quero chamar a atenção é como que ele fala. Ele diz que a ira do Senhor está nele. Ele tinha o sentimento de Deus para poder estar transmitindo isso para o povo. Então o profeta ele tinha realmente vamos colocar assim, uma interação total com Deus. Deus ele falava literalmente através dos profetas. Hoje nós temos uma meia dúzia aí que anda dizendo por aí que é profeta, mas que não tem compromisso nenhum com a palavra de Deus, de verdade, se vende por qualquer coisa, está se vendendo, mas eu creio que Deus ainda tem os seus, que Ele usa por misericórdia através dos dons espirituais. Mas profeta, como no Velho Testamento, que introjetava verdadeiramente a visão de Deus, a vontade de Deus, o sentimento de Deus, é difícil nós encontrarmos, tá? Então, a semelhança de Deus, o profeta amava profundamente o povo. Havia um interesse do profeta em trazer o povo para Deus. Havia um interesse do profeta de levar Deus para o povo. O interesse do profeta pelo povo não era por especulações financeiras, materiais, para tirar algum proveito, para ganhar alguma coisa. Não era isso. Era realmente totalmente espiritual, era levar Deus para eles e trazer eles para Deus. Hoje, alguns se intitulam profeta por aí, só misericórdia de Deus, né? E quer sempre se aparecer de alguma forma, quer que o nome dele apareça. Um dia desse aí eu estava vendo um cidadão falando uma aberração terrível, está vendo na internet isso aí que eu vou falar aqui agora, ele dizendo que foi orar para uma pessoa que estava endemoniada e orava e o demônio não saía, e ele foi e falou, quem está orando aqui é fulano de tal, e ele citou o nome dele, e segundo ele o demônio saiu. Você vê que absurdo, que ponto que o ser humano chega a querer colocar Deus em segundo plano e ele em primeiro, né? Colocar a vontade dele como se ele fosse maior do que Deus. Não basta só isso. Esse cidadão, ele tem um vídeo na internet que ele fala que ele, no lugar de Jesus, ele não faria o que Jesus fez quando Jesus foi no casamento em Canaã da Galileia, primeiro casamento. Ele disse que se ele estivesse lá, ele não faria o que Jesus fez, porque Jesus fez um absurdo. Olha que coisa, que mente. Jesus transformou água em vinho, levando o povo à embriaguez, à bebedice, que ele não faria esse tipo de coisa, não transformaria a água. Meu irmão, quem é esse para ensinar Deus o que fazer? Quem é esse para querer doutrinar Deus, dar caminho para Deus passar? Quem é o ser humano? Quem é o homem para questionar? Quem é o homem para questionar o Criador, a mera criatura,
a mera criatura que somos, quem somos nós, mas infelizmente existem alguns loucos, né? Ainda que a Bíblia fala que nem o louco vai errar o caminho do céu, espero que ele não morra em tempo de pedir perdão e reconhecer a falha dele. Então, quando o povo sofria, o profeta sentia profundas dores e ele almejava para Israel o melhor da parte de Deus. A gente vê aqui em profeta Ezequias, não é o profeta Ezequias, foi uma falha aqui, um lapso, né? Vamos ver aqui no livro do profeta Ezequiel, profeta Ezequiel, no capítulo de número, deixa eu ver aqui, Ezequiel, capítulo 18, é isso mesmo, Ezequiel 18, o verso de número 23, Ezequiel 18, 23, diz assim, acaso tenho eu prazer na morte do perverso? Diz o Senhor Deus, não. Desejo eu antes que ele se converta dos seus caminhos e viva. Meu vídeo está dando um delay, não sei se a gravação está dando problema, mas ele fala aqui, através do profeta, eu não tenho prazer na morte do ímpio. Uma certa feita eu estava conversando com um pastor, né? E ele estava falando em relação à salvação das pessoas que bebe, que fuma, que se droga, que se prostitui, enfim. Ah, mas se a pessoa morreu bebendo, se a pessoa morreu fumando, se a pessoa morreu se prostituindo, ele dizendo, ela foi para o inferno. Gente, quem somos nós para dizer que alguém foi colocar alguém no inferno, colocar alguém no céu? Ainda que a gente sabe que pela árvore a gente conhece o fruto, mas a salvação pertence a Deus, a própria palavra diz isso. Quem vai dar a salvação é Deus. Deus é quem sabe quem está salvo e quem está perdido. Então o profeta, ele inspirado por Deus, usado por Deus, ele diz aqui, Deus não tem prazer, ele fala na morte do perverso, na morte do ímpio, mas antes ele quer que ele se arrependa. Então tantas pessoas, uma certa feita eu ouvi um testemunho de uma irmã que ela disse que o filho dela, Deus falou que o filho dela ia ser salvo, o filho dela não ia se perder, e o filho dela estava desviado, e nas drogas, no vício, na prostituição, enfim, aquela coisa toda horrível. E aquela irmã, ela orando para Deus salvar o filho dela, só que o filho dela, infelizmente, debandou para a criminalidade, e o filho dela acabou sendo assassinado, mataram o filho dela, e ela não estava no Rio de Janeiro, ela estava em outro estado, quando ela recebeu a notícia que o filho dela tinha sido assassinado. E ela entrou em pânico, desesperada, e começou a gritar e, como dizem, né, colocar Deus na parede. Mas Deus só falou que ia salvar o meu filho. E naquele momento, Deus usou uma pessoa para falar para ela, minha irmã, Deus manda te falar para tu ligar para o Rio de Janeiro e perguntar aonde é que foi que o seu filho morreu e como é que ele morreu, para você ver se ele está com o Senhor ou não. Aí aquela irmã ficou assim, Deus manda você ligar para o Rio e perguntar onde foi que ele morreu, como que ele morreu, para tu ver se ele está comigo ou não. Aquela irmã pegou e ligou para o Rio de Janeiro para se informar como é que aconteceu, como é que foi. Aí contaram para ela que ele estava em fuga, correndo na rua, e a polícia atrás, atirando, e ele fugindo, correndo, e ele viu uma igreja aberta. E quando ele viu a igreja aberta, que ele foi entrar na igreja, ele foi alvejado, ele tomou vários tiros. E mesmo baleado, ele entrou correndo na igreja, em pleno culto, com as duas mãos para cima, pedindo perdão a Deus. E ali ele caiu no meio da igreja. Ele caiu morto, já caiu morto, e as mãos dele foi arriando, e ali ele veio a óbito. Ou seja, aquele era o testemunho que a irmã precisava ouvir para saber que o filho estava com Cristo. Mas Deus poderia muito bem impedi-lo, vamos dizer assim, de que ele não viesse morrer e de uma morte tão trágica. Deus não permitiu, Deus não impediu que ele morresse, mas Deus sim deu a ele a salvação
provou isso. Então a salvação pertence a Deus e não a nós. Aqueles que se julgam profetas, que querem botar os outros no inferno, temos que ter muito cuidado com isso, tá? Então aqui o texto ele fala, ó, por isso suas mensagens continham não somente advertências, como também palavra de esperança e consolo. O profeta tinha uns que vinha com machado na raiz para cortar, né? Mas às vezes também ele vinha com bálsamo, ele vinha com ases, ele vinha com palavra de conforto, palavra de esperança. Por quê? Ele falava aquilo que Deus determinava. Não falava aquilo que ele queria falar. Então o profeta buscava o sumo bem do povo. Vou repetir aqui, ó. O profeta buscava o que era de melhor para o povo. Total confiança em Deus e lealdade a Ele. Olha, essa era a visão do profeta. Trazer Deus, intimidade com Deus, comunhão com Deus, vida com Deus, para trazer o melhor. Quanto mais intimidade o profeta tinha com Deus, maior eram as revelações que Deus fazia para eles. E havia uma segurança. O povo tinha um maior respeito em receber essas palavras que vinham da boca do profeta. Por quê? Porque aquele profeta era homem que tinha vida com Deus. Era respeitado pelos reis, era respeitado pelo povo, era respeitado por todos quando eles falavam. Então os profetas continuamente conclamavam o povo a viver à altura de suas obrigações conforme o seu concerto estabelecido com Deus, para que vivesse, e para que viesse, a receber as bênçãos da redenção de Deus. Havia promessa de Deus para o povo de Israel, assim como ainda há promessa de Deus para o povo de Israel. E os profetas, eles tinham da parte de Deus a responsabilidade. Eles tinham a incumbência de trazer da parte de Deus essas informações, essas orientações para o povo. Bom, o profeta tinha profunda sensibilidade diante do pecado e do mal. O pecado cheirava mal diante das narinas dos profetas. Eles não passavam a mão por cima daquilo que era errado, independente de quem fosse. Podia ser o rei, podia ser o filho do rei, podia ser a mulher do rei, poderia ser quem fosse no meio do povo. Deus falou, vai ouvir o que Deus mandou, o que Deus determinou que falasse. Jeremias, no capítulo 2, vamos ver se é isso mesmo? Jeremias capítulo 2, no versículo de número 12, Jeremias 2,12, ele diz assim, Jeremias 2,12, repetindo, espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos, ficai estupefatos, diz o Senhor, porque dois males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Ou seja, uma palavra dura, mas uma palavra de advertência, uma palavra para que o povo viesse a refletir. Olha o que Deus fala para eles. Olha, porque vocês cometeram dois males vocês cometeram. Vocês abandonou a cisterna, ou melhor, deixaram o manancial de águas e vieram cavar a cisterna. Águas rotas, que que situação difícil. O povo, eles preferiram, vamos dizer assim, a água do poço do que a água da fonte. Porque Deus, como ele se manifestou lá em João no capítulo 4, para a mulher samaritana, ele disse, mulher, quem beber da água que eu lhe der,
Quem beber da água que eu lhe der, vai nascer nele uma fonte que vai jorrar água para a vida eterna. Então os profetas, eles tinham essa incumbência, eles tinham essa responsabilidade de levar com verdade, com veracidade, tá? E com ousadia as palavras que Deus ele determinava. Então eles não toleravam o pecado, não toleravam a imoralidade, não toleravam a injustiça. O que o povo considerava leve desvio da lei de Deus, o profeta interpretava às vezes como funesto. Eu vou repetir isso aqui. Olha só, o que o povo considerava leve desvio da lei de Deus, o profeta interpretava às vezes como funesto. O que eu entendo aqui? Eu entendo o seguinte, que Satanás, ele aceita que nós tenhamos um pouquinho dele, ou seja, do inimigo, e que tenhamos um pouquinho de Deus. É aquela história, né, aquele desenho do Yang, né, que tem aquela bolinha com uma bolinhazinha no meio, eles falam que ali é o equilíbrio cósmico. Acredito que você deve conhecer. Eles falam que é o bem e o mal. Então o diabo aceita que o homem tenha um pouquinho do bem e um pouquinho do mal. Para ele não faz diferença. Só que Deus não. Para Deus você tem que ter totalmente o bem. Ou você é de Deus ou não é. Não tem meio termo. Não tem esse negócio de ficar no muro. É igual aquela história do cidadão. Tinha um cidadão que estava no muro trepado. O cidadão no muro. Do lado de lá tinha um anjo. E do lado de cá tinha um outro anjo. Só que um era o anjo do inferno e o outro era o anjo do céu. Aí o anjo que estava do lado, que era do inferno, ele ficava na dele quieto. Não falava nada. O anjo do inferno. Do outro lado, vamos colocar assim, o anjo do céu, o profeta do céu, ficava dizendo assim para o cidadão: desce do muro, rapaz. Vem para cá. Sai do muro. Desce do muro, e ficava insistindo, sai do muro, desce do muro. Mas ele ficava no muro, na dele, e não falava nada. E não decidia descer do muro. E o anjo do mal, do outro lado, foi indagado pelo homem que estava no muro. O muro falou assim, o homem do muro, que estava no muro, né, olhou para o anjo do mal e disse assim: você aí, o anjo do bem aqui está mandando o tempo inteiro eu sair do muro, mandando descer do muro e ir para o lado dele. E você não fala nada? Aí ele falou: vou falar o quê? Ué, mas fala alguma coisa a ele. O muro é meu. O muro é meu. Ou seja, Deus não tem muro. Com Deus não tem barreira. Ou é de Deus ou não é de Deus. Ou é de Deus, repito, ou não é de Deus. Então o que o povo considerava um pouquinho só do mal da lei, em inferir algumas questões na lei, para os profetas aquilo era funesto, era terrível. Deus não aceita, não pode haver outro Deus diante de ti. Eu sou o Deus de Israel, eu sou o Senhor e acabou, é fim de papo, não tem conversa. Eu sou o Senhor e acabou. Então, a situação ela era dessa forma. Não podia suportar transigência com o mal, complacência, fingimento e desculpa. Não. Ou é ou não é. Ou tem compromisso com Deus, ou não tem compromisso com Deus. Esses dias eu vi um pastor comentando de uma certa situação que aconteceu na igreja e chegou até o ouvido do pastor presidente. Aí o pastor presidente foi e falou assim: mas cá, tu ficou sabendo disso, dessa história na igreja? Ah, fiquei sabendo. Ah, por que você não tomou nenhuma atitude, não fez nada? Ah, eu não tomei nenhuma atitude porque a família lá é muito grande e eu não queria perder a amizade da família. Ou seja, o pastor preferia passar a mão por cima de uma situação que era uma situação que trazia escândalo para a igreja, trazia escândalo para a igreja. Mas a família era grande, tinha uma certa simpatia da liderança da igreja por algumas questões. Ele simplesmente ponderou, passou a mão por cima, só que caiu na presidência. E na presidência, ele, infelizmente, ele não só perdeu a direção da igreja, porque não vai dirigir mais a igreja, por ser uma pessoa fraca,
Uma pessoa frouxa é um pastor, podemos falar como foi o Arão, né? Moisés foi para o monte, Arão desceu, ficou embaixo com o povo. E Moisés está lá em cima, Moisés está lá em cima, falando com Deus, buscando direcionamento para o povo. E Arão está lá embaixo. O que acontece? Daqui a pouquinho Moisés desce com a resposta de Deus, com a tábua da lei, todo feliz, todo alegre. Quando ele chega lá embaixo, como é que está o povo? Está adorando o bezerro. O povo se corrompeu, o povo perdeu a visão. Por causa de quê? Porque foi pressionado. Arão foi pressionado. Então, tem muitas pessoas hoje aí que se intitulam homens e mulheres de Deus, profetas de Deus, sendo pressionado pelo sistema e está se vendendo. E o mundo entra. O pecado entra. Aí começa a ficar no muro. Só que Deus não tem muro. Com Deus é sim, sim. É sim, sim com Deus. Ou eu tenho compromisso com Deus, ou eu não tenho compromisso com Deus. Então, os profetas eram homens que tinham um relacionamento, repito, confidente com Deus, tá? Então, compartilhava mais que qualquer outra pessoa do amor divino, a retidão e do ódio que o Senhor tem iniquidade. Ele não aceita. Então o profeta desafiava constantemente a santidade superficial e oca do povo, procurando desesperadamente encorajar a obediência sincera às palavras de Deus que era revelada, tá, na lei. Então havia essa preocupação, havia esse querer dos profetas de trazer o homem a uma vida de integridade. Então o texto fala que muitos tinham uma vida oca. O que é vida oca? Vazia. Vida oca, vazia. Nós estudamos já nos livros históricos, né, lá no Velho Testamento também, que quando Deus levantava os juízes. Por que Deus levantava juízes? Levantava um, caía, levantava outro. Levantava um, caía, levantava outro. Por quê? Os juízes, enquanto o juiz estava de pé, o povo estava de pé. Quando o juiz saía, o povo caía. Ou seja, o povo sempre dependeu de uma boa liderança. Até os dias de hoje. Tu chega numa igreja que tem um pastor, que tem uma boa liderança, um homem que vive a palavra, um homem que tem compromisso verdadeiramente com Deus e a sua família corresponde com aquilo que ele ensina no dia a dia, meu irmão, é uma benção, a igreja prospera, a igreja cresce, Deus honra. Não estou dizendo que não vai ter problema vai ter sempre. Enquanto nós estivermos nessa terra, nós teremos problemas. Jesus falou, no mundo tereis aflições. Ele não disse que teremos boa vida, mas qual é melhor? Nós temos um líder que tem a visão espiritual, que viva a palavra e que a sua família corrobora com isso, ou estarmos na mão de lobos vorazes, como os falsos profetas que se levantaram muito no passado, hoje, da mesma forma, ainda continua a se levantar. Então eles permaneciam totalmente dedicados ao Senhor, os profetas. Eles fugiam da transigência com o mal e queriam fidelidade integral. Aí eu volto no muro de novo. Para Deus tem que ser integral. No Novo Testamento, né, Efésios 4:11, diz que Deus ele deu homens para profetas. Não é esse profeta como ministério do Velho Testamento, como nós vemos, não. Hoje gozamos, né, da prerrogativa, os dons espirituais. Nós somos usados por Deus hoje através dos dons do Espírito Santo. Antigamente era um ofício, era exclusividade para Deus, os homens, e viviam, eles tinham vida realmente para Deus. Hoje é diferente essa questão. Nós vemos que no Velho Testamento os profetas não tinham medo de perder no bom sentido a vida para ganhar a vida eterna. Vê como que morreu o profeta João Batista. A história diz que ele ficou preso, João Batista. Ele teve várias chances de dizer, de voltar atrás com o que ele tinha falado em relação ao rei, a esposa do rei.
em relação às palavras que ele ministrava. Não, ele permaneceu, mesmo sabendo que ia morrer. Não sabia como ia morrer, mas sabia que ia morrer. Ele simplesmente, quando ele ficou sabendo que ia perder a cabeça, que ia ser decapitado, ele podia voltar atrás. Como todo ser humano tem medo de morrer, todo homem tem medo de morrer. Quem é que não tem medo de morrer? Mas quando o homem está numa causa específica, espiritual e cheio de Deus, meu irmão, o Espírito Santo capacita, porque só o Espírito Santo para capacitar mesmo, meu irmão, só ele. Então o profeta tinha uma visão do futuro. O profeta, repito, tinha uma visão do futuro revelada em condenação e destruição. Deus a mostrava, né? Já falamos aqui, né, do vidente. Inclusive, vocês aí, os alunos, estão com material que eu passei, muito bom, material bem mastigadinho, prontinho para vocês degustarem, tá bom? Então, faça um bom proveito desse material. Então, os profetas, eles enunciaram grandes números de profecia acerca da vinda do Messias. O Velho Testamento está cheio de profecia. Agora, o profeta que teve proeminência, que se destacou em relação às profecias do Velho Testamento, é o profeta Isaías. Diga-se de passagem que ele é conhecido como o profeta messiânico, né? Foi o homem que mais falou a respeito da vinda do Messias, tá bom? Então, para a gente poder fechar aqui esse módulo, eu não posso fazer um vídeo muito grande, senão não dá para postar depois. Então, finalmente o profeta era, via de regra, um homem solitário e triste. Mas, pastor Isaac, por quê? As pessoas, o homem de Deus, a mulher de Deus, que tem compromisso com Deus de verdade, eles não andam atrás de tapinha nas costas, atrás de bajulação, não. Quando você vê um homem de Deus, uma mulher de Deus, com muita bajulação, muito tapinha nas costas, pode ter certeza que está engolindo algum sapo. No bom sentido, engolir sapo, ou seja, está passando a mão por cima de algumas coisas erradas, deixando as coisas rolar de qualquer maneira, porque por mais que a pessoa seja seu amigo ou sua amiga, você tem um parente seu, mas se está no caminho errado, tu tem que mostrar o caminho certo. João 14, 26, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E o bom amigo é aquele que fala a verdade. O bom médico é aquele que ele te dá o medicamento que você vai sentir dor e vai ficar curado, ou é aquele que vai passar um medicamento, um paliativozinho, só para poder você se sentir melhor e ir para casa e depois voltar a ter o mesmo problema ou até vir a óbito? Se você chega no hospital com uma ferida, já aconteceu isso comigo, uma certa feita, eu tive um calo no meu pé, eu era bem jovem na época, e eu passei muito mal com esse calo. Meu Deus do céu, sofri muito, muito. Me levaram para o hospital em Campo Grande, Rocha Faria. Quando eu cheguei no hospital, o médico, o negócio estava tão ruim, que o médico meteu lá um bisturi no meu pé, ele rasgou meu pé, saiu aquela secreção toda, e eu pulei lá, espirrei lá de dor, mas ele limpou aquilo tudo, deu uma geral no meu pé. Pra vocês terem ideia, eu estava tão ruim que o meu pé doía. Aí o que eu fazia? Eu levantava o pé, aí ele parava de doer. Aí dava um tempo, aí eu abaixava. Quando eu baixava o pé, aí daqui a pouquinho ele doía de novo, eu levantava. Aí chegou uma hora que eu levantava, ele doía. Eu baixava, ele doía. Eu levantava, ele doía. Não tinha mais jeito. Aí foi só chorar e dor. Chegou lá, o médico rasgou aquilo tudo, arrancou tudo. Segundo ele, eu estava tendo ele deu o nome lá do negócio, lá que eu não lembro agora, que estava acontecendo comigo lá. Tétano, é tétano? Eu não lembro muito bem, não. Ele falou que estava tendo um trem lá já, que esse trem, eu poderia até vir a óbito. Eu já estava com pressão baixa, com tonteira, enfim. Eu sei que naquele mesmo dia que ele rasgou meus pés, no mesmo dia eu estava sentindo mais nada. No outro dia eu estava maravilhosamente bem, mas teve que machucar, teve que ferir. Assim é o profeta de Deus que usa a palavra com verdade, que prega com verdade, que prega com vida com Deus, intimidade com Deus, compromisso com Deus, responsabilidade com Deus.
tudo. Quem se responsabiliza é ele. Olha, a palavra é dele. Eu não estou aqui para ficar murmurando, criticando. Não, não, não. Deus nos colocou como um atalaia, Deus nos colocou como pregadores da sua palavra, que chamamos de profeta, porque é aquele que anuncia, né, as boas novas do Evangelho de Cristo. Mas nós temos que falar a palavra, doer quem doer. Quem não quiser ouvir, que quer ser rebelde, não ouça. Mas a nossa parte é fazer, é entregar a palavra sem olhar quem está ali ou quem deixa de estar. Eu tenho que pregar a palavra com verdade. Então os profetas eram homens que eles eram tristes, eram solitários, porque falavam a verdade. Então não se preocupe se você, no seu ciclo de amigos, se você não tem muitos amigos ou muitas amigas, porque você tem compromisso com Deus. Porque você tem vida com Deus. Você não se assenta na mesa dos escarnecedores. Então profetas eram pessoas assim. Isaías era homem que tinha vida com Deus. Jeremias era homem que tinha intimidade com Deus. Ezequiel, olha as revelações que esses homens tiveram. Sabe por quê? Tinham vida com Deus. Quer ter revelação da parte de Deus? Precisamos ter intimidade com Deus. Precisamos ter vida com Deus. Então, o profeta, ele era esse tipo de pessoas, solitária. Perseguido pelos falsos profetas que prediziam paz, prosperidade e segurança para o povo que se achavam em pecado diante de Deus. Então havia aqueles cidadãos que anunciavam segurança, anunciavam paz, anunciavam coisas boas. Só que na verdade não era isso que Deus tinha no momento para o povo. Deus tinha para o povo era cativeiro. Deus tinha para o povo era o quê? Era sendo massacrado literalmente por algumas nações ímpias, porque era o desejo de Deus que o povo sofresse as consequências pelos seus pecados. Está entendendo? Era a vontade de Deus, permissiva pelas consequências dos pecados. Os homens foram buscar água em cisternas rotas. Os homens procuraram os Baalins, os Astarote, os deuses de Baal, os deuses de Ecrom, ou seja, abandonaram um compromisso verdadeiro com Deus. Então eles teriam que pagar as consequências. Então os profetas vinham e falavam isso. Então, ao mesmo tempo, o profeta verdadeiro era reconhecido como um homem de Deus, né? Como Samuel, que foi o primeiro a ser reconhecido como homem de Deus. Então o profeta, quem tem compromisso, ele é homem de Deus, não havendo, pois, como ignorar o seu caráter e a sua mensagem. Então, profeta, quem era o profeta? O profeta era homem de Deus. Repito, profeta era homem de Deus. Esse vídeo aqui eu vou estar encerrando. Falamos um pouquinho hoje sobre as características dos profetas. Então que Deus em Cristo vos abençoe rica e abundantemente e até o próximo vídeo. Shalom!